que Cristo nos oferece na cruz do Calvário. É isso que tem que ficar claro. Como homem perfeito, Jesus se tornou o verdadeiro representante da raça humana e o cumprimento absoluto do Salmo 8. Somente ele poderia cumprir o propósito declarado do Criador, quando trouxe a raça humana à existência. Mas assim fazendo, ele teve de se identificar plenamente com a condição humana, incluindo o sofrimento humano. Hebreus 4:15, 16, 5, 6. A fim de abrir o caminho da salvação para a humanidade e agir eficazmente como sumo sacerdote de seu povo, na presença de Deus. Isso significa que ele não apenas é aquele em quem se cumpre a soberania destinada à humanidade, mas também aquele que, por causa do pecado humano, deve concretizar essa soberania por meio do sofrimento e da morte. Portanto, o Filho que já foi apresentado como superior aos anjos, teve de ser feito um pouco menor do que os anjos. Hebreus 2:7, parte A. Antes de poder ser coroado de glória e de honra. Hebreus 2:7, parte B. Como Senhor sobre todas as coisas. Então o Senhor, ele cumpre todos os requisitos para a salvação do homem, com um sacrifício perfeito e um sacrifício que não precisa ser renovado e nem precisa ser feito novamente. Por quê? Os judeus estavam acostumados com sacrifícios que não tiravam o pecado, Sacrifícios que eram repetidos dia após dia, mês após mês, anos após ano, Desde a lei, fazia esse sacrifício pelo pecado. E o homem havia acostumado a pecar e trazer o seu sacrifício. Só que esse sacrifício, que era realizado nos animais inocentes, eram sacrifícios temporários, Eram sacrifícios que não eram perfeitos, E Deus, ele já havia se enojado desse tipo de sacrifício. Deus queria que o homem voltasse a ele de verdade. Então foi quando ele ofereceu Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João viu no capítulo 1, versículo 29, que cumpriu um sacrifício perfeito, como diz o próprio autor aos Hebreus, que não precisa ser feito, O sacrifício de Cristo aboliu todos os demais sacrifícios que fazia em prol de salvar o homem, em prol de redimir o homem que nunca salvava e nem redimia de fato. Apenas apontava para algo que era perfeito, verdadeiro e único, que foi o sacrifício do Senhor. Parte 3, tópico 1. Uma salvação eficaz, vitória sobre o diabo. Na conclusão de seus argumentos, o autor mostra os métodos e os resultados dessa grandiosa salvação. Para que a salvação se efetivasse, o Salvador precisava sofrer e morrer pelos homens. Somente por meio da morte na cruz, o diabo, aqui inimigo dos homens, seria derrotado. Hebreus 2:14. O autor usa o verbo grego cartágio para se referir à derrota de Satanás. Esse verbo tem o sentido de destronar ou tornar inoperante. Por intermédio da cruz, Cristo destronou e desarmou Satanás das armas que este possuía. Foi na cruz que ele despojou os principados e a potestade e nos garantiu a vitória. Colossenses 2:15. Então foi na cruz, que Satanás foi derrotado de vez. Satanás, que pensava que levando Jesus à cruz venceria Jesus para todo sempre, porque Satanás usou os religiosos, os judeus da época, os saduceus, os fariseus, os essênios, para matar Jesus, para condená-lo à cruz, trocando, até mesmo Jesus por Barrabás, um homem inocente,
foi colocado no lugar de um homem culpado que seria crucificado, que seria Barrabás. Então Satanás pensava que na cruz ele derrotaria Jesus, mas na verdade ali não foi a derrota de Jesus, e sim a vitória de Jesus e a derrota de Satanás. Foi na cruz que Satanás perdeu todo o poder que tinha sobre o homem e sobre a morte, né? Porque através da cruz que Jesus venceu e ressuscitou ao terceiro dia, deu-nos também o direito de vencermos quando olharmos para a cruz, quando olharmos para o sacrifício perfeito do Senhor. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós também vencemos a morte. A morte já não tem mais poder sobre o nosso corpo, né? Como diz Paulo, ela pode matar esse corpo terreno, né? Ela pode nos separar das pessoas que gostamos e amamos, mas é temporário, porque quando o Senhor vier buscar a sua igreja, se estivermos mortos, ressuscitaremos. Se estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Então a morte hoje não tem mais poder sobre nós, porque Jesus venceu Satanás na cruz. Glórias a Deus por isso. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Parte 2 do tópico 3, vitória sobre a morte. Com a entrada do pecado no mundo, a morte passou a ser o inimigo temido. Essa arma poderosa era usada por Satanás para manter os homens debaixo do jugo do medo. Hebreus 2:15. Todavia, ao morrer na cruz por todos os homens, Jesus venceu a morte. Os homens continuam a morrer, mas os que recebem como Salvador têm a vida eterna, pois a morte não tem mais domínio sobre eles. Então isso que é fantástico, como acabamos de falar, né? A morte não tem mais domínio sobre nós. A morte não nos prende mais, a morte não nos causa mais medo, porque sabemos que através do sacrifício perfeito de Jesus, nós vencemos. Sabemos que através do sacrifício perfeito de Jesus, ainda que essa carne morra, ela ressuscitará, ela irá ao encontro do Senhor. Parte 3 do tópico 3, vitória sobre a tentação. Pela primeira vez na epístola, o autor usa a denominação sumo sacerdote em relação a Jesus. Hebreus 2:17. O tema do sacerdócio de Cristo será explorado pelo autor com mais profundidade em passagens posteriores, como Hebreus 3:1, 4:14-16, 5:1, 10, 6:20, 7:14, 19, 26 e 28, 8, 1 ao 6, 9, versículo 11 ao 28 e ainda Hebreus 10, versículo 1 ao 39. São partes que vai nos mostrar com mais detalhes, né, sobre o sacerdócio perfeito de Cristo e que veremos ainda nas próximas lições. Todavia aqui o seu uso é justificado do contexto da identificação de Jesus com os seus irmãos, os salvos. Esse sumo sacerdote é misericordioso e fiel, por ter assumido a natureza humana e se identificado com os homens nos seus limites. Ele sabe o que é ser tentado e por essa razão está pronto a ajudá-los. Ou seja, o Senhor Jesus, ele foi tentado em todas as esferas da carne, né? Ele sofreu todas as tentações e venceu todas elas, para mostrar a mim e a você que nós também conseguimos vencer as tentações da carne. Alguns podem tentar justificar e dizer, mas Jesus é Deus, Jesus era filho de Deus, sim, mas neste caso específico, ele não venceu como Deus, ele venceu como homem, porque se Jesus vencesse como Deus, podia-se argumentar que Deus sempre vence a carne, mas o sofrimento aqui de Jesus foi vencido exatamente como filho do homem, né? Ele veio sofrer as tentações como filho do homem, vencer
como Filho do Homem, para que hoje eu e você também, olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, possamos vencer o pecado sem ficar arrumando desculpinha, dizendo que somos homens e somos sujeitos a falhas. Somos sim, mas como Cristo venceu, eu e você, se olharmos para Cristo, também venceremos. Subsídio teológico do tópico 3 traz-nos mais alguns parâmetros interessantes sobre o que estamos falando. Pela graça de Deus, Jesus provou a morte por todos os homens. Hebreus 2:9. 3 verdades importantes estão sucintamente incorporadas aqui. Primeira verdade: a morte de Jesus na cruz para realizar a salvação foi um ato da graça de Deus. Segunda verdade: sua morte foi em favor de cada pecador. Um claro ensino de Hebreus é que sua morte foi uma expiação substitutiva pelo nosso pecado. Conferem em Hebreus 5:1, 7:27. Terceiro aspecto: sua morte não foi uma expiação limitada, isto é, apenas para algumas pessoas seletas, como alguns reivindicam, mas ele provou temporariamente a morte por todos